Olá, tudo bem? Vocês sabem o que significa a escala de Gleason? Esse é um tema bastante importante, pois a escala de Gleason é o nível de agressividade do tumor de próstata, do adenocarcinoma de próstata. Eu digo que o Gleason ele é um dos alicerces fundamentais para dizer qual o tratamento, primeiro, se você deve tratar o paciente, e segundo, qual o tamanho da cirurgia, a complexidade da cirurgia que esse paciente deve ser submetido para tratar e até mesmo curar o câncer de próstata. O Gleason ele é uma classificação em que vai mostrar o grau de desorganização celular. E essa desorganização, quanto mais essa célula for anárquica, for desorganizada, é maior o Gleason, mais agressivo ele é. Ele é baseado em duas análises, em duas notas, que a nota inicial é 3 e a final é 5. Então ele vai de 3 mais 3, que é igual a 6, até 5 mais 5 igual a 10. E nesse número de 6 a 10, ele vai ser dito em que pode ter três tipos de risco. Quando o Gleason ele é 3 mais 3, significa que ele é baixo risco. Então é um tumor que eu costumo dizer que ele é menos agressivo, é aquele tumor entre aspas, um tumor mais bonzinho, porque geralmente ele tem um excelente prognóstico quando o paciente é tratado adequadamente. Quando ele é 7, que é o 3 mais 4 e o 4 mais 3, significa que ele é um risco intermediário. O 3 mais 4 é um risco intermediário favorável e o 4 mais 3 é um risco intermediário não favorável. Essa diferença é exatamente porque o 4, ele é, como o número é maior, significa que o tumor é um pouco mais anárquico, um pouco mais desorganizado, ele é mais agressivo. Mas mesmo assim, o Gleason 7, de uma forma geral, ele tem um bom comportamento. Então o paciente ele consegue tratar com um êxito muito grande. Quando ele é um Gleason 8, que é o 4 mais 4, o 9, 4 mais 5, 5 mais 4 e o 10, 5 mais 5, já é considerado um risco elevado. Esses são os tumores que acabam preocupando mais o urologista e o paciente, porque estão associados a uma evolução um pouco mais agressiva. Mas, mesmo assim, os pacientes podem ser curados e fazer apenas um tratamento e encontrar um bom tipo de evolução durante a sua vida. Então, se você conhece aquele paciente que é um Gleason 8, 9 ou 10, não significa que esse paciente tem um prognóstico de ruim, de maneira nenhuma. Até mesmo porque não é apenas o Gleason que vai determinar a evolução do paciente. Ele, com certeza, é um dos fatores principais, mas você tem que ver outros achados. Tem que ver a parte da ressonância multiparamétrica, o PSA dele inicial, a anatomia patológica, as margens cirúrgicas da cirurgia, como é que foram, se estão comprometidas ou se não estão comprometidas. O Gleason ele ajuda a determinar com alguns outros fatores o tratamento que você vai realizar no paciente. Se o paciente ele tem um Gleason 3 mais 3 e ele tiver alguns parâmetros, pode ser realizada a vigilância ativa. Vocês podem ver aqui mesmo nesse canal, eu já gravei um vídeo sobre vigilância ativa. Recomendo que vocês procurem e assistam um pouquinho porque é muito interessante. A vigilância ativa é um acompanhamento do paciente. O paciente ele vai ser submetido a vários exames, a PSA, um acompanhamento ao longo da sua vida, sem realizar a cirurgia. A indicação da cirurgia é uma outra coisa. Você também pode indicar para um Gleason 3 mais 3, a depender do paciente, a depender desses parâmetros que esse paciente vai ter, mas geralmente você vai reservar a cirurgia para um Gleason 7 para cima. Obviamente, alguns pacientes de Gleason 6 também são submetidos à cirurgia. Se ele tem muito tumor, tiver um PSA mais alto, ele tem que ter alguns parâmetros que diga ali que ele tem um pouquinho mais avançado e que pode ter um pouquinho mais de risco para o paciente. Então, no Gleason 3 mais 4, 4 mais 3, é um Gleason que geralmente a gente encontra mais quando o paciente está na sala de cirurgia, eu estou fazendo a cirurgia robótica com a plataforma robótica. Mas é uma cirurgia que é para ser feita sempre pensando aí num tripé de solução, de meta a ser alcançada para esse paciente, que são a cura oncológica, paciente ficar livre do tumor com a cirurgia robótica, preservar a continência urinária do paciente, uma preservação precoce,
logo após a retirada da sonda. Tem vídeos falando aqui também sobre cuidados pós-operatórios no câncer de próstata, na cirurgia robótica. Vocês podem ver lá que eu vou estar falando sobre isso. Então, assim que esse paciente retira a sonda, 85, 90% dos pacientes eles já ficam continentes. E o outro que é uma grande preocupação também dos pacientes que vão no meu consultório, que é exatamente a manutenção ou uma recuperação rápida da potência sexual. Então, a gente chama isso de um resultado chamado trifecta. É o que a gente tenta ali alcançar esse tipo de meta, que é muito importante para o paciente. Quando o paciente tem um Gleason 8, 9, 10, a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente por causa das margens cirúrgicas. Esses pacientes automaticamente eles já têm uma possibilidade maior, de a depender da ressonância, mas de até ter 30%, 20 a 30% de margem comprometida. Você tira o tumor, resseca o tumor e esse tumor ele escapuliu da margem ali onde estava da próstata retirada e pode ter ficado células ao redor ainda mesmo assim. Então a ressonância ajuda na visualização disso, a própria técnica também ajuda. Existem algumas coisas, nomogramas, que são informações que você consegue calcular a possibilidade que isso pode ocorrer ou não. Caso você ache que existe uma possibilidade maior por meio desses nomogramas, aí sim você tem que fazer uma cirurgia um pouco mais ampla. Ao invés de a margem de ressecção do tumor ser muito próxima ali da próstata, você tem que ampliar um pouquinho mais. Tem que ampliar 1 centímetro, 2 centímetros. E muitas vezes nessa ampliação, infelizmente, o nervo responsável, os nervos responsáveis, que é um feixe vascular nervoso, eles podem ser seccionados e eles são exatamente responsáveis pela ereção do paciente, prejudicando muito o retorno da ereção do paciente. Isso tudo pode ser conversado com o seu urologista no pré-operatório. Então esses exames, esses comentários, essa análise pré-operatória é muito importante para ver exatamente em que posição o paciente se encontra antes da cirurgia. Tudo isso pode ser preparado, pode ser comentado antes. Então fica o recado. O Gleason é muito importante para vocês, tá certo? A pessoa tem que saber o que é o Gleason e converse também com o seu urologista. Se você gostou, continue aqui me seguindo. Não se esqueça de ativar o sininho, também de se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, você vai receber novas notificações, porque outros vídeos serão postados e aí você vai conseguir também visualizar esses vídeos. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!